Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o primeiro vídeo do canal. Qual que é a ideia desse vídeo? Eu vou estar me apresentando a ideia desse canal, apresentando a minha carteira de investimento, a minha trajetória, como que eu fiz para alcançar esse investimento em um pouco mais de um ano, que eu tenho quase 100 mil investido em um ano, esse é um valor consideravelmente alto. E qual que é a minha estratégia de investimento, e vou estar mostrando a minha carteira pessoal aqui, com o meu dinheiro real. Então a ideia vai ser mais trocar uma experiência sobre investimento. Eu vou contar mais ou menos o que eu estou aprendendo nesse tempo. Vocês no comentário contam a ideia de vocês e a gente vai trocando uma ideia aqui, compartilhando experiências. E todos juntos vamos crescer e conseguir evoluir aqui e prosperar juntos. Vamos lá, eu tenho 24 anos e eu trabalho como programador. Então, para eu conquistar esse patrimônio que eu vou estar mostrando aqui para vocês, esse é meu patrimônio atual, quase 100 mil reais investidos. Eu pretendo conseguir juntar esses 100 mil investidos até o final desse ano. Eu acredito que com base nos meus aportes, em mais ou menos 2 meses eu atinja isso. Então, primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês como que eu consegui chegar nesse valor. Aqui eu vou colocar, aumentar o tempo aqui, que aqui só tem um ano. E aqui está o meu primeiro aporte, 1.800. Esse foi o meu primeiro aporte. Eu sei que esse aporte é muito alto para a maioria das pessoas. Porém, como eu falei, eu trabalho numa área que acaba tendo um salário bem acima do mercado, então eu consigo estar fazendo esse aporte aqui. Então, primeiramente, vamos lá. A ideia aqui, eu vou ser totalmente franco com vocês, eu não vou enrolar muito e mentir. Eu consegui atingir esse valor porque meus aportes são muito altos, porque não existe uma rentabilidade para você conseguir colocar um valor tão alto aqui só rendendo, né? Não tem muito em um ano, no caso. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, que aqui dá pra ver um pouquinho meus aportes. Acho que não tem como filtrar melhor aqui. Não tem. Mas o meu primeiro aporte foi esse, o valor de 1.800. E esse aqui foi o meu último mês trabalhando numa empresa que eu ganhava um salário de 3 mil. Então era o que sobrava dele. Aí eu saí dessa empresa e passei para sênior, numa empresa que pagava melhor. Então meu aporte começou a ser mais alto. Aí o meu segundo aporte foi 7.600. O outro aporte no mês 6 foi de 6 mil, 6 mil e meio. Esses três aportes aqui está bem alto porque juntou o salário da nova empresa, junto com o que eu recebi de ter saído da empresa passada, porque a empresa passada eu pedi as contas, mas eles tinham um programa que se você apresentasse algumas coisas lá, você saía recebendo seus direitos, né? Então, como se eu fosse demitido no caso. Então esses aportes aqui foram bem altos por causa disso. Depois começou a descer e foi em torno de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Aqui foi 8 mil por causa que eu também recebi um dinheiro da empresa. E aqui foi quando eu saí dessa empresa que eu entrei como sênior. Então eu recebi esse valor bem alto aqui de rescisão de contrato. E após isso eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu comecei a trabalhar de novo no mês 4. Então aqui eu investi, eu peguei esse mesmo valor que eu estava em um CDB e investi em renda variável aqui. E aqui começou também, eu não tinha recebido nada ainda e aqui voltou o meu salário. Então eu comecei a investir de novo. Então vamos lá. Não tem muito o que fazer, para você poder juntar esse valor você tem que fazer aportes mais altos. Então uma dica que eu dou para vocês é estar se graduando em uma faculdade, estar fazendo algo para aumentar o seu salário, para você conseguir atingir um valor mais alto. Fazer renda extra, alguma coisa assim. Certo, agora vamos para a segunda parte, que eu vou estar mostrando um pouquinho dos meus investimentos para vocês. Vamos começar aqui pela minha rentabilidade, né, que é mais importante no momento. Vou colocar aqui o IFIX para a gente comparar. E aqui eu vou estar colocando tudo que eu invisto, que é em ações, fundos imobiliários e os ETF. Aqui você pode ver que as minhas ações foram o que mais rendeu nesse momento, que foi 15%, contra 13% dos fundos imobiliários, contra 10% dos ETF. Aqui eu estou perdendo do
CDI e do IFIX, por pouca coisa do IFIX, né? E se for olhar minha rentabilidade contando com proventos, está em 13,28%. Certo. Quais ações que eu tenho no momento? Vamos expandir isso aqui para todos. Vamos lá. Eu tenho essas ações aqui. E eu vou estar explicando, não vou falar sobre todas nesse vídeo, né? Então eu vou estar explicando como que eu estou investindo. Eu estou investindo comprando ações baratas, que eu faço uma seleção delas todos os meses. E eu vou vendo o que ficando caro, eu vou vendendo, né? Então, aqui são as ações que eu comprei de janeiro até aqui no máximo, tirando algumas que eu já vendi nesse meio tempo. Então, nenhuma das ações aqui tem mais de 7 meses, certo? Então, eu tenho essa rentabilidade bem alta em algumas ações. E o que mais caiu no momento foi 8%, que foi a WIS. Então, ela caiu esse valor, caso que teve alguns probleminhas nela, trocou o CEO, ela perdeu um contrato que ela tinha importante, então ela não está conseguindo ter essa rentabilidade muito alta. Então, primeiramente eu vou estar falando para vocês não copiar as ações que tem aqui, porque tem muitas ações aqui que eu não estou comprando mais. Por exemplo, a Rapid eu não compro mais porque, segundo a minha estratégia, já está ficando cara. Eu estou esperando ela valorizar mais um pouco para estar vendendo. Cruzeiro do Sul eu ainda estou comprando aos poucos. CSUD também estou comprando um pouquinho. Valid também. A Cielo eu já parei de comprar um pouco, ela deu uma caída, só que eu já estava com 10% de rentabilidade, ela caiu nesse final do mês. SAPR, que é a Sanepar, eu tô para receber os dividendos dela agora, no ano que vem, né? Eu peguei a Datacom dela e ela deu uma caída depois da Datacom. Tá nesse valor aqui. O Vale é um erro que eu já vou estar compartilhando com vocês. A Vale, eu investi no momento que ela estava muito alto o valor dela, só que segundo a minha estratégia, como eu estava gerando muito valor, ela estava barata. Só que aconteceu que ela caiu por conta que ela já estava muito inchada, né? Então eu acredito que eu entrei em um momento muito ruim nela. Porém, eu já recebi bastante dividendos dela, então essa minha rentabilidade aqui não é de 20% se eu contar os dividendos. Deve estar em mais ou menos 15%. Então, esses são os minhas ações, né? Tem 25 no momento e tem algumas que eu já estou esperando para vender, só estou esperando valorizar mais um pouquinho. Esses aqui são os meus fundos imobiliários. A estratégia dos fundos que eu tenho é um pouco diferente, né? Ao invés de eu tentar vender na valorização, eu tento fazer só acumulação, então eu só vou comprando, dificilmente eu estou vendendo. E eu tento buscar fundos que são um pouco seguros, com bastante ativos, que tenha bastante liquidez, que pague uma média de mais ou menos 10% ao mês. Então é isso que eu estou buscando nos meus fundos imobiliários. São esses que eu tenho aqui e são essas as minhas variações no momento, né? Um erro que eu cometi nos fundos imobiliários é esse aqui, que desde quando eu comecei a investir nele, ele teve muitos problemas. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que ele custava um pouquinho mais de R$ 100. Deu um problema numa das fazendas dele, ele caiu muito. Aí ele voltou um pouquinho, ficou estável aqui e agora deu outro problema e ela voltou a cair. Quando ela subiu de novo, deu mais um problema, que era um dos fundos, uma das fazendas dela não pagou. E é uma fazenda que representa um valor muito grande nela, então caiu quase que na metade, ó. O rendimento saiu de 80 para 56 centavos. Então, esse fundo imobiliário é um fundo que eu não gostei dele, ele tem muitos problemas. A gestora é a BTG, então era para ser uma gestora considerável boa, né? A mesma do BTLG. Então, eu não gostei dele. Eu não vendi ele ainda, porque eu acredito que ela vai estar agindo nessa fazenda que ela ficou inadimplente. E acredito que quando resolver, ou ela tomar a fazenda, ou essas pessoas pagarem, eu acredito que ela vai estar subindo novamente, pelo menos um pouco, para me vender com prejuízo um pouco menor. E os ETF que eu tenho? Vamos lá, eu tenho o IVVB11, que é um ETF de ações americanas. Bom, eu tenho ele principalmente só para não ter que abrir uma conta numa
corretora estrangeira no momento, porque é um valor baixo, eu vou ter que ficar pagando câmbio. Então é uma facilidade o IVB11. Essa é a minha rentabilidade de um pouco mais de um ano nele, né? Então ele ainda não subiu o que tinha para subir. Ó. Se eu for ver aqui, ele teve essa queda, né? Bem alta, e desde a última queda dele, do fundo dele até aqui, ele subiu 14%. Então tem mais ou menos 15% para ele voltar ao seu patamar de 300 aqui. Então eu invisto bastante nele, eu gosto bastante desse ETF, né, que é ações americanas, não tem muito como errar nela. Vamos lá. Aqui eu tenho o REST11, esse é um fundo de criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum. Eu invisto nela porque, ao invés de comprar a criptomoeda em si, porque eu quero aproveitar mais a valorização, né? Então, eu não comprei a criptomoeda na corretora, tipo a Binance, por exemplo, outra corretora similar, porque eu vejo muita gente falar que não é aconselhado deixar criptomoeda na corretora, né? Então eu teria que comprar uma hard wallet. E isso não vem muito bem, porque é quase R$ 1.000 uma hard wallet boa, né? Ficar em torno de R$ 800, eu só tenho 3.000 investido lá. Então não tem muito porquê tá gastando R$ 1.000 só para guardar as criptomoedas se eu tenho essa facilidade do hash momentâneo, né? Então quando eu atingir mais ou menos 10.000 investido, eu vou estar trocando ele para Bitcoin puro e tá guardando uma hard wallet. Certo? Aqui é um pouquinho de Bitcoin que eu tenho na Binance, né? Eu tenho esse pouquinho aqui que eu ganhei uma promoção que tinha. Sobre meus ativos é isso. Então agora eu vou mostrar os proventos que esses meus investimentos estão me gerando. Vamos lá. Aqui eu vou colocar tudo, né? Então vocês podem ver que eu comecei recebendo 3,54 de investimento. No próximo mês eu já recebi 34, 87, 131. Então está sempre aumentando, né? E vou colocar. Aqui tem essas variações, né? Por conta das ações que pagaram. Então eu vou estar colocando aqui para vocês em categoria, para você ver como que os fundos imobiliários se comportam com base nas ações. Então aqui a gente pode ver que começou em 3, 34, 87, 92 de FII, mais 38 em ações. Você pode ver sempre os fundos imobiliários vai aumentando um pouquinho. Aqui eu tive um pagamento extraordinário do ALZR11, por isso que deu essa subida muito alta aqui, e aqui já voltou ao normal. 107, 107, aqui não aumentou, porque o que eu investi nesse mês aqui não foi pago nesse, foi pago no seguinte, então pode ver que no seguinte aumentou de novo, aumentou. Aqui deu uma estabilizada que eu fiz algumas trocas de fundos imobiliários, então eu troquei alguns que estavam pagando mais por alguns que estavam pagando menos, mas foi por conta da valorização que aquele fundo ficou muito caro e eu não vi o porquê continuar com o fundo caro daquele jeito, se tinha alguns fundos mais descontados. Só que essa movimentação eu não costumo fazer em fundos imobiliários. Aqui teve bastante ações pagando, né? Deu essa diferença aqui, 97 aqui e 16 de ação e 210 de fundos imobiliários. Então, os meus dividendos estão desse jeito. Os meus aportes, como você pode ver, é muito alto, por isso que eu estou com esse valor, esse patrimônio investido. Então, eu acredito que é isso. E o que eu vou estar fazendo futuramente? Eu vou estar compartilhando aqui algumas estratégias de ações, como eu estou selecionando minhas ações. Eu vou estar compartilhando a minha estratégia de fundos imobiliários, todos os meses que eu estou fazendo, qual fundo eu estou comprando, qual fundo que eu acho que é uma oportunidade. E vou estar compartilhando uma outra estratégia que eu estou estudando um pouquinho para a seleção de fundos imobiliários baratos, que é mais ou menos parecido com o que eu faço com as ações. E aí é isso, né, por hoje, por esse vídeo. Eu queria pedir que todos que tenham interesse nesse conteúdo se inscrevam no canal para estar me ajudando, para a gente estar compartilhando, comentem bastante aí embaixo. Eu quero ouvir dicas de vocês, opiniões sobre a minha carteira, sobre a minha rentabilidade. Compartilhe a rentabilidade de vocês. Quais são a meta de vocês para esse ano? A minha eu já falei que é alcançar os 100 mil investidos. E a gente vai
compartilhando essa experiência, vamos opinar sobre a carteira um do outro, compartilha os ativos que você tem, vamos ver o que cada um tem aqui, vai colocando isso aqui embaixo. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.